Melhor amigo, você sabe que ele tem os seus defeitos, mas você o aceita como ele é. Você prefere sempre dar ênfase ao lado positivo dele, porque você valoriza mais esse lado. Então existe um passo além do perdão, que é da aceitação. Eu estava andando ontem no mercado e encontrei com uma pessoa que eu não encontrava fazia alguns anos. E nós tivemos uma conversa muito agradável ali. Essa pessoa me falou que ela ultimamente estava numa pegada muito forte de desenvolvimento pessoal e nesse processo ela acabou se deparando com os traumas dela. Só que ela não estava sabendo como lidar com aquilo, porque ao mesmo tempo que ela descobriu que ela tinha determinado trauma, no caso dela em relação à mãe, ela não conseguia perdoar, ela não conseguia aceitar aquela situação e aquilo começou a fazer mal para ela. E ela perguntou para mim: como você lidaria com isso? Ou como você lida com isso? Né? E ela falou assim: poxa, por que você não grava algum vídeo falando sobre perdão? E eu queria começar já com o pé na porta, já falando sobre algo que, no meu ponto de vista, talvez seja delicado esse assunto. E talvez você tenha uma opinião diferente. Inclusive, se você tem uma opinião diferente, por favor, comenta. Gostaria muito de saber também o que você pensa sobre o assunto. Eu acredito o seguinte: isso eu aprendi com a Eliana Yang, uma conversa, falando sobre perdão e tal. E ela chegou e falou assim: Daniel, você sabia que existe um passo além do perdão? Eu falei assim: não. Ela falou assim: é a aceitação. Eu falei: como assim? Ela falou assim: para você perdoar uma pessoa, primeiramente você tem que achar que ela está errada. E se você entrou nesse processo de achar que ela está errada, é porque de alguma forma você julgou a atitude dela como errada. Na verdade, o certo e errado depende de cada um de nós. Por quê? Porque o meu certo pode ser o seu errado. Se a gente às vezes entrar numa discussão para ver pontos de vista em relação a determinadas coisas, às vezes o meu certo vai ser o seu errado e o seu certo vai ser o meu errado. Então, certo e errado é uma questão de ponto de vista, é uma questão de pessoa para pessoa. Agora é o seguinte: esse princípio da aceitação, eu cheguei para minha esposa um dia e falei assim para ela, depois de 15 anos, acho que entre brigas e de repente eu jogando na cara dela aquilo que eu achava que ela precisava mudar, e enfim, eu achava que ela estava certa. E depois eu cheguei e falei para ela um dia assim, eu falei: olha, eu te amo e te aceito e quero ser o melhor marido possível pelo que você é, e você não precisa mudar nada para isso continuar. Eu te amo e te aceito do jeito que você é. E aquilo para mim foi uma libertação também. Então, o lance da aceitação, você já não julga se a pessoa está certa ou errada. Você simplesmente, vamos dizer assim, como uma amizade, talvez um melhor amigo, né? Seja um caso interessante para a gente usar como ilustração. Por quê? Porque o melhor amigo, você sabe que ele tem os seus defeitos, mas você o aceita como ele é. Você prefere sempre dar ênfase ao lado positivo dele, porque você valoriza mais esse lado. Então existe um passo além do perdão, que é da aceitação. E eu quero saber a sua opinião sobre isso também. E, bom, eu não sou dono da verdade e o que eu compartilho é simplesmente o meu pensamento hoje. Pode ser que eu converse amanhã com você e pense de uma forma diferente, né? Eu costumo falar que é sempre bom a gente deixar um espacinho na nossa cabeça, porque aquela peça do quebra-cabeça que às vezes está vindo da ideia que outra pessoa está compartilhando, pode ser a peça que eu estou precisando no meu quebra-cabeça. Então, bom, mas é isso. O perdão, ele sim é muito importante e muito profundo, é um assunto que tem que ser abordado com mais calma, com mais tempo. Esse vídeo já passou do tempo, de longe, mas enfim, é um assunto que eu gosto muito de falar. E eu queria também saber a tua história, saber se, como ela, né? Eu tenho um caso também para compartilhar sobre perdão em relação à paz, né? Esse eu vejo que é um caso que acontece muito, né? No meu caso, eu tinha problema com meu pai. Cresci com mágoa, com raiva e passei por um processo de cura. De repente, como se os céus tivessem
fechados sobre mim, e de repente os céus se abrissem e minha vida começou a prosperar em todas as áreas. Então eu acredito sim que problemas de falta de perdão em relação à paz, principalmente, incluem um lance também de bênção, tá? Ou a falta dela. No caso, eu vejo a vida de muitas pessoas que às vezes têm problemas com os pais, né? Às vezes não admitem, tem pessoas que não admitem até, mas que têm problemas com os pais, de perdão com os pais. Isso, de certa forma, parece que é como se a nossa vida não fosse para frente, vai até um certo ponto e para. E como se não liberasse. Conheci alguns casos que depois que a pessoa se conserta disso, ela consegue liberar o perdão, tá? Entendeu esse processo, como funciona? Parece que há uma liberação também da vida espiritual dela. E aí, deslancha. Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas se você ficou até aqui, eu quero te agradecer por estar compartilhando aqui comigo de alguma forma. E é isso aí, pensamentos do dia. Tamo junto.